A reforma protestante como um retorno urgente e necessário. Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Receba um abraço do pastor Eliseu e estamos orando sempre por você e por sua família. Que Deus nos abençoe. A reforma protestante, nós vamos analisar aqui como um retorno que foi urgente na época de Martim Lutero, no início do século XVI, e muito necessário. É isso que nós vamos ver e pensando numa indagação. E hoje, nós precisamos ou não de um retorno urgente? E esse retorno é retornar a quê? Vamos então pensar juntos? Muito obrigado por sua participação conosco aqui nesse canal. Em primeiro lugar, a pergunta é: por que foi necessária a reforma protestante? Os textos que nos baseamos, Efésios capítulo 1 e capítulo 2, ok? Não vamos ler todos os versículos desses dois capítulos, mas se você puder, em casa, com tranquilidade, ler esses dois capítulos, são riquíssimos, falando da natureza da igreja, natureza espiritual, propósito, missão da igreja, falando sobre salvação, enfim, eles são básicos para essa nossa compreensão do que a reforma significou como retorno. Em primeiro lugar, então, se nós estamos perguntando por que foi necessária a reforma, nós estamos reafirmando que foi um movimento de retorno ao Novo Testamento como base de fé e conduta. Não vamos entrar aqui nos pormenores do contexto histórico, apenas relembrar que a Igreja da Idade Média se tornou uma instituição religiosa muito poderosa, tanto política como economicamente falando. Todavia, sua influência moral e espiritual era quase nula, devido a muitos erros e corrupções, tais como venda de cargos, imoralidades, venda de indulgências. A pessoa podia comprar o perdão do seu pecado, a venda de indulgência. Isso foi mais próximo do movimento da reforma. Foi tipo o estopim da reforma, aquilo que fez explodir, né? Porque os erros, muitos vinham acontecendo há muito tempo, como venda de cargos, né? Muitas imoralidades, desvios das doutrinas do Novo Testamento, mas essa venda de indulgências foi o que se diz popularmente a gota d'água, né? Foi insuportável ver monges e padres saindo por vilas e vendendo o perdão, dando um certificado de perdão de pecados mediante um pagamento, né? Então isso realmente foi algo das coisas graves, talvez tenha sido mais grave, né? As críticas, por isso, contra a igreja eram severas, tanto as de fora como as de dentro da igreja, o que levou a tentativas anteriores de reformas. Não foi só Martim Lutero, mas antes dele, muitas pessoas tentaram reformar a igreja. Por que a igreja chegou a essa situação? Como pode, né? É a pergunta que muitos fazem. A igreja se tornou uma instituição religiosa. E isso começa, então, a demonstrar o início do desvio. A igreja se torna uma instituição religiosa tão poderosa que mudou sua visão sobre Jesus, esquecendo-se de coisas, de verdades profundas, tais como era ser uma comunidade de remidos. Ao se tornar uma instituição, perdeu a visão sobre comunidade de remidos, o corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja, comunidade dos salvos pela graça de Deus, uma comunidade que vive a fé cristã no poder do Espírito Santo e no amor de Cristo, que é o seu Senhor. A igreja perdeu isso ao se tornar uma instituição religiosa. Também ela se esqueceu de quem era o seu Senhor.
preferindo eleger outro cabeça e senhor para dirigir a igreja e estabelecer suas doutrinas, inclusive tornando o sacrifício de Jesus na cruz para a nossa redenção, que a Bíblia apresenta que foi um sacrifício único, suficiente, e tão somente pela graça de Deus, a igreja tornou esse sacrifício insuficiente para a nossa salvação, redenção, necessitando das boas obras e sacramentos que eram ministrados pela igreja. Em segundo lugar, a igreja desprezou a palavra e mudou a sua missão. Desprezo pela palavra, as escrituras sagradas, que nós chamamos de a Bíblia, ela foi deixando aos poucos, desprezando a palavra. Efésios 1,13 diz, em quem também, em Cristo, né? Vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa palavra da verdade, evangelho da salvação, não pode ser desprezada. A igreja desprezou, mudou a sua missão. Qual seria essa missão? Efésios 2,7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Antes de receber essa tão nobre missão de mostrar às gerações futuras a incomparável riqueza da graça de Deus, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo, o que foi necessário acontecer para receber essa missão? Que operação Deus fez? Uma operação de transformação radical. O Evangelho é isso. Uma operação de transformação radical. Foi o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. E aqui a palavra no original também traz a ideia de transformação. Transformação radical. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é um chamado para todos os pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3,23. A Bíblia não especifica um pecado ou outro como o pecado, não condena um pecado especificamente, mas coloca toda a humanidade debaixo do mesmo julgamento, não é? Todos pecaram e carecem da graça de Deus igualmente. E o Evangelho é transformação radical. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, sem especificar esse ou aquele pecado, como alguns fazem hoje. Não, todos pecaram, todos mortos nos delitos ou transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar é Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, todos nós, antes de nos convertermos, isso quer dizer anteriormente, vivíamos num ou no outro, ou vários, e principalmente o pecado principal, se há uma classificação de pecado na Bíblia, é o de rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o pecado original que veio lá do Éden. Todos nós temos, a Bíblia diz em Romanos 5,12 que um homem pecou, passou a todos os homens, todos os seres humanos, já nascem com essa corrupção do pecado em sua natureza. É disso que a Bíblia fala, que é preciso haver arrependimento, lá na raiz. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira, da condenação. Mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, de 1 a 7. Porém, infelizmente, poderíamos colocar aqui, a igreja preferiu, essa igreja institucionalizada, preferiu mostrar ao mundo outra riqueza e glória, não essa que acabamos de ler em Efésios 2:7. A igreja preferiu demonstrar ao mundo a riqueza e a glória de Mamon, que Jesus tinha dito lá em Mateus 6:24, não podeis servir a Deus e a Mamon, a dois senhores, mas a igreja preferiu a riqueza e a glória de Mamon, desprezando a riqueza da graça de Deus. Sendo assim, ao mudar a sua visão sobre quem era o seu Senhor, ao desprezar a palavra e mudar a sua missão, a igreja fez outra infeliz mudança, escolha muito infeliz. A igreja mudou a mensagem do Evangelho, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, ninguém. Efésios 2, 8 e 9, e tem mais alguns textos aqui de Romanos que nós já citamos. Mas olha, a salvação é pela graça de Deus, é pela fé em Jesus somente, no seu sacrifício como único, suficiente para a nossa salvação e redenção. E ela não vem das obras. Alguns deles, quando a igreja estava se espalhando, chegou a Antioquia, o evangelho, olha o que a Bíblia diz, o que a igreja pregava. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Atos 11, 20, de uma versão católica. E o que aconteceu quando eles pregavam o evangelho do Senhor Jesus, não de uma instituição religiosa, mas o evangelho do Senhor Jesus? A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus, não a uma religião. Não aderiram a uma religião, não aderiram à cristandade, não eram obrigados a se tornarem cristãos por um decreto. Não, eles ouviam, eles criam, exerciam a própria vontade, a capacidade de pensar, de decidir que Deus deu a cada um. Eles ouviam, eles criam e eles se convertiam ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! A igreja mudou essa mensagem. Sendo assim, em 1517, Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, clamando por uma reforma. E nós vamos destacar aqui apenas o cerne desse clamor por uma mudança, por um retorno. Só a graça para a salvação, somente a fé em Jesus e somente as Escrituras Sagradas como base da nossa fé cristã. Só a graça, só a fé e só as Escrituras. E nós hoje, como estamos como igreja? Muitos apontam o seguinte quadro: superficialidade na pregação, corrompendo a mensagem do Evangelho, o que é uma traição ao Senhor da igreja, a Jesus que deu a ela aquela tão nobre missão. Outra coisa, desvio da missão bíblica da igreja. Portanto, como consequência, mostrar às gerações as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Foi o texto que lemos, Efésios 2:7. Mas tem havido também agora, como houve na época e antes de Lutero, também desvio dessa missão bíblica. A mensagem foi corrompida. Será então que não precisamos de uma reforma? Será?
Uma pergunta incômoda: por que será que no ocidente da cristandade, no dia 31 do 10, o paganismo do Dia das Bruxas tem mais comemoração do que a Reforma Protestante? Que pergunta intrigante, não é? Se o Ocidente é considerado cristão, diante dos alertas que Deus nos tem permitido ver, como a pandemia que mostra a nossa fragilidade, né? Que esses alertas, que eles gerem em nós a humildade e o reconhecimento da necessidade urgente de um retorno à palavra de Deus, um retorno à missão bíblica da igreja e à essência do evangelho da graça de Cristo. Que ele, então, nos abençoe, mas para que haja esse retorno, o difícil é o reconhecimento da necessidade e a humildade para que haja o reconhecimento e o retorno. Quem sabe Deus não está enviando sinais de alertas para a igreja, esperando ver esse retorno, a sua palavra, a missão que ele deu à igreja e a essência do evangelho de Cristo Jesus. Amém.